Vamos lá, pessoal, vídeo 4, conhecimentos específicos para o concurso do IBGE. Serão aproximadamente 10 vídeos que nós iremos gravar com esse conteúdo da matéria específica fornecido pela CES Gran Rio. E ainda outros vídeos com exercícios, já que os exercícios são de suma importância para a fixação do conhecimento. Então nós vamos lá para o slide. Nós vamos falar agora, dando continuação ao vídeo passado, nós falaremos sobre as principais atividades do IBGE. O IBGE desenvolve diversos estudos e pesquisas nas áreas de estatística e geociências, que retratam a população e o território brasileiro sob seus variados aspectos. Estatística e geociência. Na estatística, nós sabemos que a estatística é uma ciência que utiliza de teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos. Ela utiliza a probabilidade para descrever a frequência de eventos, tanto por observação, como na prática, como em experimentos. Já a geociência, geoterra, ciência. Então é a ciência que estuda a Terra, estuda os temas abrangentes relacionados com o planeta Terra, com a Terra. Então o IBGE desenvolve estudos e pesquisas nessas áreas. E o objetivo é retratar a população e o território brasileiro sob seus variados aspectos. Variados aspectos estes que nós veremos ainda nesse trabalho que nós estamos fazendo. Produção de informações estatísticas. Aqui não está relacionado aqui a geociência, aqui somente estatística. Na área de estatística, as pesquisas tratam de temas diversos de âmbito social, demográfico e econômico, utilizando dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Desde já nós observamos aqui que os princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Nós falaremos em breve dos princípios fundamentais, falaremos deles um a um. O que é importante prestar atenção aqui? Que na área da estatística, nessa área específica, esses três âmbitos aqui nós devemos levar para a nossa prova. Nós devemos levar que a estatística envolve o âmbito social, demográfico e econômico, a sociedade, a demografia, a população e a economia. A estatística está muito mais preocupada com isso do que, por exemplo, com o meio ambiente. A estatística é diferente de geociência. Esses três âmbitos, âmbito social, demográfico e econômico. Leve essa informação para a sua prova. Estatísticas oficiais são informações produzidas e disseminadas por agências governamentais em bases regulares, redigidas pela legislação em matéria de estatística e ou regulamentos administrativos, sujeitas ao cumprimento de um sistema padronizado de conceitos, definições, unidades estatísticas, classificações, nomenclaturas e códigos para. Vamos primeiro analisar essa informação. Observe que aqui nós estamos falando de estatísticas oficiais. As estatísticas oficiais são informações produzidas por quê? Agências governamentais do governo, seja uma autarquia, por exemplo, seja uma fundação pública, em bases regulares redigidas pela legislação. Haverá uma lei, então, que irá criar esta agência governamental, como a lei, por exemplo, número 5.878, de 73, que dispõe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a lei número 5.878, de 93. Então, por legislação ou até mesmo por regulamentos administrativos, regulamentos estes que vão disciplinar uma legislação vigente. E estão sujeitas ao cumprimento de um sistema padronizado de conceitos, definições, unidades estatísticas, classificações, nomenclaturas e códigos para quê? Para, primeiro, retratar as condições econômicas, sociais
e ambientais. Então, observe que nós falamos, as estatísticas oficiais, aquelas agências governamentais, elas existem, primeiro, para retratar as condições econômicas, sociais e ambientais. Ela vai fazer um retrato, ela vai fotografar, ela vai anotar tudo, ela vai fazer um mapa completo das situações econômicas do país, social de cada local e ambiental. O segundo momento é fornecer subsídios para o planejamento, execução e acompanhamento de políticas públicas. Observe que essas agências governamentais, elas são públicas, elas são do governo. Portanto, elas vão fornecer subsídios não para as empresas em primeiro plano, para as empresas lucrarem, mas sim para que o poder público, para que o governo possa fazer políticas públicas adequadas, já que o poder é público, o poder é do povo. Em terceiro plano, proporcionar suporte técnico para tomadas de decisões. Aí, nesse caso, o IBGE faz uma pesquisa, por exemplo, demográfica, e percebe que a taxa de natalidade no Nordeste aumentou. O que ele vai fazer? Vai investir lá em infraestrutura para reduzir a mortalidade infantil. Eu disse natalidade, melhor dizendo, é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade infantil lá no Nordeste aumentou. Então, com esses estudos, com essas pesquisas estatísticas, então o governo público vai tomar essas decisões de investimento em determinados lugares ou não. E o quarto, consolidar o exercício da cidadania. Quando nós falamos em cidadania, nós estamos falando do direito de votar e o direito de ser votado, de exercer a cidadania ativa, votar, ou a cidadania passiva. Quando há um mapeamento, quando há um censo demográfico, ali se fará, por exemplo, a quantidade de candidatos a deputados em determinada região, já que é proporcional a quantidade de deputados em determinados locais, de acordo com a população. Então, consolidar o exercício da cidadania. Continuando, agora sim os princípios fundamentais. Muito importante para a nossa prova. Esses 10 aqui, pessoal, isso aqui vocês devem ter, arrumar um jeito de decorá-los. Os princípios fundamentais são extremamente importantes e nós faremos exercícios sobre eles também. O primeiro princípio aí, o princípio de número 1, ele fala da relevância, imparcialidade e igualdade de acesso. Na relevância, pessoal, nós vimos que essas estatísticas oficiais, elas são elementos indispensáveis no sistema de informação de uma sociedade democrática. E por ser indispensável, ela é relevante. Ela é relevante porque é indispensável. A sociedade necessita conhecer as informações. Imparcialidade, porque esses acessos que o IBGE deve disponibilizar não pode estar restrito a determinados grupos de pessoas, a determinado partido político, mas deve ser imparcial, deve vir a todos. E a imparcialidade, ela subjuga aí a igualdade de acesso. Todos devem ter acessos. O poder público deve ter acessos, as entidades privadas devem ter acesso, igualdade de acesso. O rico, o pobre, todos devem ter igualdade de acesso à informação. Enquanto a imparcialidade não é somente o partido A, não é somente o partido B, não é somente a corrente A, a corrente B, todos devem ter. O 2, padrões profissionais e ética. Nesse 2, padrões profissionais e ética, nós vemos que os órgãos de estatística, eles devem tomar decisões de acordo com considerações estritamente profissionais. Aquele dado que ele colheu na fonte, ou seja, lá no cidadão, lá no banco de dados que ele pesquisou, ele deve ter ética, ele deve ser profissional. Aí deve estar incluído princípios científicos da ética profissional para a escolha de métodos e procedimentos de coleta,
processamento, armazenamento e divulgação dos dados estatísticos. Os dados que serão divulgados serão exclusivamente estatísticos, não visa expor a vida do cidadão, não visa levar ninguém ao ridículo. Portanto, deve ter padrões profissionais e de ética, é um princípio fundamental dessa estatística. O 3, responsabilidade e transparência. Quando nós falamos de responsabilidade e transparência, nós entendemos o seguinte, que para facilitar a interpretação correta dos dados, os órgãos de estatística governamentais, devem apresentar informações de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos estatísticos. A divulgação, a coleta da informação e o armazenamento deve se apresentar de acordo com as normas científicas, deve ser responsável e deve ser transparente, porque a não utilização desses métodos conforme a lei, conforme os procedimentos legais, eles vão trazer uma irresponsabilidade e não serão transparentes. Por quê? Porque quem vai buscar informação vai buscá-los pelos meios legais. Por exemplo, os bancos de dados lá no governo. Se ele foi colocado ali maculado, não transparente, de maneira irresponsável, aquela informação não estará correta e não será responsável nem transparente. No 4, a prevenção do mau uso dos dados. Esse é muito importante. Nesse 4, os dados colhidos devem ter a utilização exclusivamente para consulta popular, que é o dono do poder público, o povo, e o governo, os bancos de dados do governo devem ser utilizados para pesquisas e para estudos de acordo com a necessidade pública, com a necessidade da população, para tomar decisões e etc. O mau uso deve ser evitado. Assim também, os órgãos de estatística têm o direito de comentar interpretações errôneas e a utilização indevida das estatísticas. Se uma interpretação de um determinado dado foi utilizada de maneira errada pelo governo, o órgão de estatística tem o direito, não só o direito, mas também o dever de prevenir contra esse mau uso dos dados. Deve, então, comentar que aquela interpretação foi feita de maneira errada para que a interpretação correta seja divulgada. O 5, nós temos o princípio aí da eficiência nas estatísticas governamentais. Deve ser eficiente. Os dados utilizados, eles devem ser coletados, sendo observado o seguinte, a qualidade, a oportunidade, o custo, o ônus para o informante. Então, a localidade em que está sendo colhida aquela informação, quais os funcionários serão utilizados, em que meio, qual meio vai ser a pergunta individual, vai ser a pesquisa eletrônica. Então, tudo isso deve ser feito para que haja a eficiência. E também os dados utilizados para fins estatísticos, eles podem ser obtidos através de diversos tipos de fontes, sejam pesquisas estatísticas ou registros administrativos. E utilizar aquela correta é eficiência. Na eficiência, nós entendemos que deve-se utilizar o menor gasto possível para o melhor resultado. Eficiência, gastar menos e obter um melhor resultado. O 6º princípio é o princípio da confidencialidade. Nesse princípio da confidencialidade, os dados individuais coletados pelos órgãos de estatísticas para a elaboração das próprias estatísticas, eles sejam referentes a pessoas físicas ou jurídicas, devem ser estritamente confidenciais e utilizados exclusivamente para fins estatísticos. Só para você ter uma noção aqui, vamos imaginar o seguinte. Lá na medicina, quando um paciente vai até o médico e ele diz que tem uma doença
ele tem, por exemplo, AIDS. O médico deve divulgar aquela informação, é divulgação compulsória para os meios de pesquisa para que sejam tomadas decisões, assim como o surto e etc. Aqui não, aqui as empresas que trabalham com estatísticas, elas devem ter o pleno, a informação deve estar restrita à sua finalidade. Não se pode, por exemplo, divulgar certas informações que são colhidas em determinado local. Você foi até uma família e colheu informação daquela família. Aquela informação deve ser utilizada exclusivamente para fins estatísticos. Não se pode expor aquela família. Isso é o princípio da confidencialidade. Legislação. O sétimo é o princípio da legislação. No princípio da legislação, nós temos que as leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos devem ser tornadas de conhecimento público. Interessante, pessoal. As leis, regulamentos e medidas que regem o sistema estatístico devem ser tornadas públicas. Se uma lei é promulgada hoje para disciplinar esses sistemas estatísticos de pesquisas governamentais, imediatamente deve se tornar público para produzir os seus efeitos. Nenhuma lei a respeito de estatística e nenhuma lei de maneira geral ela pode ser confidencial, ela deve se tornar pública. 8. Nós temos o princípio da coordenação nacional. Nesse princípio da coordenação nacional, nós vimos que a coordenação entre os órgãos de estatística de um país é indispensável para que se obtenha coerência e eficiência no sistema estatístico. Então, entre todos os órgãos de estatísticas espalhados pelo Brasil, deve haver uma coordenação nacional. Deve haver um órgão do governo, em âmbito nacional, coordenando esses órgãos espalhados, para que haja um banco de dados único, uniforme, eficiente, e para que essas pesquisas, essas estatísticas, haja uma direção, haja um controle. No 9, nós temos o uso dos padrões internacionais. Também é um princípio. Nesse uso de padrões internacionais, nós temos que a utilização de conceitos, classificações e métodos internacionais pelos órgãos de estatística de cada país promove a coerência e a eficiência do sistema de estatística em todos os níveis oficiais. Então, os padrões internacionais já foram aprovados, já foram estudados e devem ser utilizados e de maneira mais possível, de maneira mais, de maneira mais abrangente possível, ela deve ser implantada no Brasil. Os padrões internacionais devem ser implantados nos métodos de estatística no Brasil. Cuidado, que pode parecer pegadinha dizer que os métodos internacionais devem ser utilizados. Na realidade, eles devem mesmo. E o 10, a cooperação internacional como último princípio. Os países devem cooperar entre si para a obtenção de dados estatísticos oficiais. Não só bilateral, dois países, ou multilateral. Para que as informações, o Brasil precisa muitas vezes de informações a respeito de outros países, para comparar, muitas vezes para comparar, ou para estabelecer metas. Então, essa cooperação internacional. O Brasil coopera com a divulgação de dados para outros países e outros países cooperam também com o Brasil. Então, aqui, pessoal, nós falamos desses 10 princípios fundamentais. São os princípios fundamentais, como nós vimos aqui, princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Devem ser observados e você deve prestar uma atenção, porque, com certeza, é matéria de nossa prova. Continuando, para a produção de informações estatísticas são consideradas as estatísticas sociodemográficas, as estatísticas econômicas, as estatísticas agropecuárias, as estatísticas de preços e as sínteses econômicas, sociais e estudos. Nós falaremos, pessoal, de cada uma delas separadamente. As estatísticas sociodemográficas, as estatísticas econômicas, as estatísticas agropecuárias,
as estatísticas de preços e as sínteses econômicas. Observe o que diz o título: para a produção de informações estatísticas devem ser consideradas esses itens abaixo. Pessoal, nós chegamos ao final desse vídeo. No próximo nós começaremos aqui. Eu aguardo você. Até a próxima.